Olá, paz e bem! Seja bem-vindo, você que acompanha o canal da Comunidade Católica Cristo de Deus. Meu nome é Bruno e hoje nós estamos iniciando uma experiência nova aqui no canal da nossa comunidade. Nós vamos, nesse mês de junho, celebrar já uma preparação da Natividade de São João Batista. A Natividade ela é comemorada no dia 24 de junho, então nós temos aqui 3 semanas para nos preparar, para viver bem essa solenidade. E nós vamos nos preparar em 3 encontros. A cada sexta-feira eu te espero aqui para a gente poder partilhar um pouco sobre este mistério da Natividade de João Batista. Combinado? Vamos começar então o nosso encontro só pedindo a bênção de Deus, rezando um pouco para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais. Então vamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa mandar o teu Santo Espírito, que o seu Espírito possa preparar o nosso coração, que seja o teu Espírito a nos formar, que seja o teu Espírito a nos colocar num caminho que nos leve um pouco mais à santidade, que nos leve a conhecer mais da tua face. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, de maneira que nós possamos conhecer mais do teu Filho Jesus, que nós possamos viver de maneira particular este encontro com a eternidade, com as promessas de Deus, assim como viveu São João Batista. Dai-nos, Senhor, a graça de viver um tempo novo. Dai-nos, Senhor, a graça de escutar a Tua voz. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos moldados, formados, dentro daquilo que o Senhor deseja de nós, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, fazer nascer em nós aquela chama de esperança que nasceu no mundo a partir daquilo que o precursor vinha anunciar. Dai-nos, Senhor, pela intercessão de São Zacarias, Santa Isabel e São João Batista, o teu Espírito, a tua paz e a coragem de te seguir cada dia mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, nós estamos hoje gravando aqui na casa de oração da nossa comunidade, na Casa Oasis, né, que fica aqui em São Paulo, onde reside a nossa comunidade, né? Então, desde já, eu quero te deixar preparado, porque se tiver algum ruído, algum barulho, qualquer situação, é por conta do lugar que nós estamos gravando. Mas para nós não é um problema, porque nada pode nos atrapalhar de ouvir e de viver aquilo que Deus tem para nós. Combinado? Então, vamos dar início aqui à nossa formação, que é uma preparação para a Natividade. Só para contextualizar um pouco, São João Batista, ele é o baluarte da nossa comunidade, né? Hoje a nossa comunidade, Instrumento de Deus, ela tem, por graça, providência e misericórdia de Deus, 2 baluartes. São João Batista e também São Francisco de Assis. Só que São João Batista nós temos a graça de fazer 2 celebrações em honra a este santo durante o ano, que é a da sua natividade e também a celebração do seu martírio. Como em junho nós vivemos ali a natividade de São João, por isso que existem as festas, né? Em honra a São João, a festa junina, que também não é só em honra a ele, também há outros santos, mas ele está ali no meio. Neste mês nós vamos fazer essa preparação espiritual para bem celebrar a Natividade de São João. Como ele foi um personagem, ele foi uma figura muito importante para o povo de Deus e para a nossa fé católica, não tem problema que você não é um membro da comunidade Instrumento de Deus, você é convidado a ser formado dentro dessa espiritualidade de São João Batista, dentro dessa espiritualidade da Natividade. Então, nós vamos aqui nos preparar juntos para viver essa solenidade. E aí alguns pontos de curiosidade, né? Por que dentre tantos santos, São João Batista a gente celebra a Natividade e também o martírio? Na verdade, né,
com exceção da Virgem Maria, e quem dizia isso era Bento XVI, com exceção da Virgem Maria, João Batista é o único santo que a liturgia celebra o nascimento, porque fora ele nenhum santo celebra o nascimento, vai celebrar só o martírio. Então toda vez que alguém é canonizado, a data da morte torna-se a data especial para aquele santo. No caso dos mártires, a data do martírio, mas no caso dos outros santos, normalmente a data da morte, por conta da Páscoa, por conta da passagem deste santo para a vida eterna. Só que João Batista é o único que a liturgia da igreja celebra o nascimento e não só a sua morte. E aí, Bento XVI ele explica que a liturgia faz isso porque ele está intimamente ligado com o mistério da encarnação do Filho de Deus. Assim como a Virgem Maria. Os dois eles têm uma cronologia, todo um sentido de vida, uma volta da vida centralizada na encarnação do Verbo. Então é justo que se celebre o nascimento, porque o nascimento de João Batista se dá em decorrência da vinda do Messias. Não é à toa. É um pouco diferente e a gente não pode se sentir menosprezado diante disso. Mas é um pouco diferente de dizer, por exemplo, que eu nasci e eu fui chamado a viver uma vocação específica. É diferente. João Batista não foi num lugar onde ele nasceu e aí ao longo de sua vida ele foi e descobriu, ouviu o chamado de Deus, como foi com os outros profetas. Muito pelo contrário. O seu nascimento ele já veio com a potencialidade do seu chamado. Aquilo que vai se dizer sobre Jeremias, no primeiro capítulo, onde desde o ventre de sua mãe eu já te conhecia, eu te chamei, isso é ainda mais profundo, ainda mais potente que São João Batista, porque ele estava no pensamento eterno de Deus de maneira ligada à encarnação do Verbo. Todos nós temos a nossa vocação sonhada por Deus desde antes do nosso nascimento, assim como a nossa vida, a nossa alma foi sonhada por Deus, mas João Batista a vida, a vocação, o nascimento dele está ligada diretamente ao Messias, diretamente à encarnação do Verbo. Então ele nem precisou esperar alguns anos de sua vida para viver esses passos vocacionais. Ele não precisou esperar um tempo para ouvir a voz de Deus, como foi com Samuel, como foi com Davi. Não. Desde muito antes, Deus já o chamava, Imagina o próprio Deus já na eternidade chamando a alma de João Batista, direcionando para a vida de Zacarias e Isabel, porque estava ligado a esse projeto de salvação do mundo. Então é muito belíssimo a gente se preparar e rezar essa solenidade da natividade, porque que nascimento santo, É interessante se todos os nascimentos forem consagrados ou forem pedido uma bênção sob a intercessão também de São João Batista, porque que nascimento santo, que vocação acertada, que gestação acertada é essa de João Batista, porque ela é completamente centrada em Jesus Cristo. Nem o nascimento de João Batista era sobre ele, era completamente centrado em Jesus Cristo, e a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso e como isso acontece ao longo desses 3 encontros de formação. E aí a gente precisa, só antes para aquecer aqui o nosso diálogo, entender um pouco sobre João. São Clemente de Alexandria, ele vai dizer que João é uma voz que nos exorta a procurar a herança do céu. São Clemente, muito tradicional na nossa igreja. Ele, não sendo o Messias, a gente pode entender que ele vive um caminho muito firme e ele vive de maneira radical um profetismo. E esse profetismo que João Batista vive, ele é em prol do reino dos céus. Mais uma vez a gente vê aqui que nada da vida dele era voltado para si, era voltado inteiramente para Cristo. São Gregório, ele declarou que João Batista, ele perseverou na santidade porque ele se conservou humilde no seu coração. Que a escola dos santos é essa humildade, toda virtude vai surgir desse lugar. Então olha que beleza. E é muito belo a gente poder olhar para todas essas características de João Batista quando tem tão pouco escrito sobre ele. Mas são coisas que a gente pode, neste pouco, ir meditando e se aprofundando e ganhando inspiração para viver a nossa decisão, para viver o nosso testemunho de Cristo. Porque quem era João Batista também, senão uma grande testemunha da ação de Deus.
ok? Principalmente para nós que somos aqui da comunidade, mas para você também. E se você chegou até aqui, com certeza você tem aí alguma devoção, algo muito específico com São João Batista. Para a gente poder compreender um pouco dessa missão profética que ele vivia, né, de maneira radical, de maneira íntegra, a gente vai partir da sua gestação. Mas não só a gestação fisiológica, a gente vai partir também da gestação espiritual de São João Batista, que é entender um pouco dessa espiritualidade que primeiro é gestada no coração de Deus, é gestada na fé e na história do seu povo, e aí depois passa a ser gestada no coração e na consciência do seu pai, no ventre da sua mãe, né? A nossa formação ela vai ser desses 3 encontros, como eu disse, e nós vamos meditar a fidelidade, a promessa e a primavera. Esses são os nossos 3 encontros. Então, nesse primeiro encontro, a gente fala a respeito da fidelidade, né? E aí uma pergunta: você se considera uma pessoa fiel? Você se considera? Esses dias eu, inclusive, estava refletindo, até falava com a minha psicóloga, né? Sobre essa reflexão da fidelidade num caminho contrário, que seria: quem ama, trai. Você já deve ter visto essa pergunta algumas vezes, às vezes a gente se depara com esse questionamento na discussão dos afetos, né? Quem ama é capaz de trair? Fica aí um questionamento para você conseguir responder sozinho a respeito de si mesmo, né? Mas aqui eu lembro, um santo, eu não me recordo qual é o nome deste santo, mas quem cita ele, quem traz essa citação, é o Flávio, irmão nosso de comunidade, uma pregação que ele fez no nosso retiro de carnaval. Inclusive você pode clicar aqui no cardzinho e assistir essa pregação que está aqui no nosso canal do YouTube. Nessa pregação eu achei muito curioso que ele cita um santo que toda vez que ele passava diante do sacrário, ele olhava para o sacrário e dizia: Senhor, cuidado com fulano, ele pode te trair. E ele estava falando de si mesmo para Deus, né? Então imagina que eu toda vez diante de Jesus, e eu transformei isso numa oração minha em adorações. Eu falo às vezes para Jesus, eu falo: Jesus, cuidado com o Bruno, que ele pode te trair. Só que, refletindo a respeito dessa questão do amor e da traição, o próprio Deus ele continua nos amando. Ele continua esperando a nossa fidelidade, né? Por isso, eu volto ao questionamento. Você se considera uma pessoa fiel? Você é fiel? Você tem potencialidade para ser fiel? E aqui nós estamos falando de ser fiel a Deus. Para a gente iniciar, e a gente vai aprofundar hoje um pouquinho sobre Zacarias e Santa Isabel, eu te convido a pegar a sua Bíblia e nós vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, que é onde a gente vê um primeiro relato dos pais de João Batista, onde a gente vê nascer essa gestação espiritual do profeta, né? Como vai dizer o livro da Emir Nogueira, esse profeta do amor esponsal. Então abre aí em Lucas capítulo 1, a gente vai ler ali brevemente do versículo 5 ao versículo 9, que diz o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher descende de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os 2 eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia, eu vou continuar, vamos até o versículo 10 aqui. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Palavra da salvação, glória ao vosso Senhor. Esse é o trecho de início que vai apresentar ali João Batista. Depois desse trecho que a gente vai ver o anjo aparecendo para Zacarias, você já deve estar familiarizado com essa passagem. Mas neste nosso primeiro encontro da fidelidade, a gente não vai tocar nessa dimensão do anjo. Isso é o nosso próximo encontro. Hoje a gente fica até este lugar, essa apresentação de quem é Zacarias, de quem é Isabel. Vamos começar entendendo que existem 2 contextos aqui na vida deste casal completamente fiel ao Senhor, né? O contexto deles era da idade avançada e da esterilidade.
Okay? São dois contextos humanos, dois contextos comuns, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que é de idade avançada e alguém que é estéril, né? Talvez não estéril, mas de idade avançada você conhece alguém que tem muitas dificuldades, por exemplo, de rezar. Inclusive, fica uma dica: se você conhece alguém que tem dificuldade de gestar, né, de ter filhos, reza, pede a intercessão de Santa Isabel, ela entende um pouquinho disso. Então, esses são os dois contextos dessas pessoas, a idade avançada e a esterilidade. Santa Isabel, né? O nome de Isabel significa Deus prometeu. E ela já nessa idade avançada, né, estéril, qual é a relação dela com o seu nome? Por que a gente gosta de partir desse lugar do nome, né? Primeiro porque, biblicamente, o significado do nome tem muita diferença, né? Todos eles eram chamados, inclusive Deus mudou ali, né, o nome de Abraão, de Sara. Deus mudou o nome do seu povo, né? Jesus mudou o nome de Pedro. Foi mudando esse nome conforme o chamado, conforme aquilo que a pessoa era convidada a viver para o Senhor. Com essa questão de ter uma idade avançada, nem tanto, mas com Isabel, principalmente a questão de ser estéril, era uma problemática na época. As mulheres que não conseguiam ter filhos, não ter um filho era quase como uma maldição. Era como se você tivesse ofendido a Deus, e esse castigo era você não conseguir ter filho. Era um castigo para os antigos, e aí eu falo antigos mesmo, assim, sabe? Ali do povo de Jesus para antes, até mesmo séculos antes de Jesus, não ter uma hereditariedade era uma problemática. Abrindo um parênteses, se a gente for olhar, por exemplo, para os gregos, os gregos ali, muito antigamente, até mesmo antes dos pré-socráticos, coisa de antes do século VII a.C., os gregos eles tinham uma fundamentação muito grande na família. A única coisa que sustentava uma religião era a família, porque a religião era da família, né? Não era uma religião para várias famílias, mas era cada família com a sua religião, digamos assim. E essas famílias, a religião delas só se sustentava se elas fossem dando continuidade, né? Se tivessem filhos para dar continuidade a essa fé. Isso para os gregos, tá? Por quê? Porque a fé ela só acontecia ali naquele espaço familiar. Então eu precisava ter filhos para que esses filhos, para os gregos, continuassem a fé. E continuar a fé era basicamente dizer que aquela família estava sendo eterna, porque eles enxergavam na religião deles, na religião familiar, como se todos os ancestrais estivessem ali presentes. Então percebe essa cultura desde antes do século VII a.C., que já era muito firme nessa importância de gerar uma hereditariedade, de gerar filhos. Já era muito sério, tanto que para os gregos nessa época era um crime o celibato. Era proibido não se casar, do grau de importância que era ter filhos. Então a gente percebe já toda uma coisa cultural, uma coisa histórica, que foi influenciando muitas e muitas civilizações. Isso era entre os gregos, isso também era entre os romanos. Então muitas dessas civilizações tinham uma coisa como ter filho. Então a gente encontra inclusive nas Sagradas Escrituras situações também desse tipo que explica essa importância de ter filhos, né? Quando a gente olha ali, por exemplo, para a história de Tamar, né? Ela era nora de Judá, e seu marido morrendo, né? O primogênito de Judá morrendo e não conseguindo dar filhos, ela vai tentar ter filho com o que seria seu cunhado, né? Ele não quer ter filho, ele morre também, e aí ela vai e se esforça, né? Finge ali uma situação de prostituição e tem filhos com seu sogro, que é Judá. Por quê? Porque a hereditariedade é muito importante, ela precisa continuar para seguir este lugar da fé. As famílias precisam ter filhos, né? As mulheres precisavam gestar, elas precisavam gerar vida para dar continuidade àquela descendência. Isso era de grau muito importante para todos eles, assim, né? Então imagina essa situação do coração de Isabel, como poderia ficar.
Imagine como poderia estar Santa Isabel nessa dimensão, onde para as mulheres ali do povo de Deus, principalmente, não ter filho era uma maldição, era um castigo. Só que a gente está falando, imagina, olha que contradição, a gente está falando de uma mulher que não conseguia ter filho e ela já era de idade avançada, ou seja, já fazia tempo que ela não conseguia ter filho. Provavelmente ela não tinha se casado aos 30 anos. Provavelmente ela se casou muito mais novinha. Então imagina o tempo entre ela se casar até ela ter uma idade avançada, a quantidade de tempo em que ela não conseguia ter filhos. Porém, ela era esta mulher fiel a Deus, ela era esta mulher piedosa. Diante desses julgamentos, diante dessa situação, desse contexto, ela se manteve fiel às promessas de Deus. Ela se manteve firme acreditando naquilo que era do Senhor. E aí a gente pode olhar para esse contexto muito bonito aqui, né, da história de Isabel, que a Bíblia vai tratar, como nós lemos, que ela era descendente de Arão. Arão, ele foi irmão de Moisés, né? E foi Arão o primeiro sumo sacerdote do povo de Deus. Durante os 40 anos que o povo, após sair do Egito, após essa liberdade da escravidão, durante aqueles 40 anos que eles viveram no Egito, viveram no deserto, Moisés não estava com eles, quem cuidou e guiou o povo foi Arão. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. Deus instituiu ele. E é dessa linhagem que vem Santa Isabel, daquele que precisou cuidar, administrar e conduzir o povo que estava no deserto ali. O povo que no deserto desejava muitas vezes voltar para os deuses antigos. Um povo que no deserto acabou criando, porque Arão não conseguiu ser firme o suficiente diante da pressão do povo, eles criaram ídolos, criaram um bezerro de ouro, criaram outros deuses, mas era Arão que estava ali naquela missão, de guiar este povo, de conduzi-los, de sustentá-los durante aquele tempo de deserto. E é deste homem, do sumo sacerdote, que vem essa hereditariedade, que vem essa descendência que vai gerar Santa Isabel. E a gente precisa lembrar também que toda a esperança do povo de Deus, inclusive toda a esperança dos judeus, ela era e ela é pautada neste período. Porque a manifestação da libertação, a manifestação de Deus, ela vai ficando mais forte, principalmente quando o povo lá no Egito se vê na situação de escravidão e Deus ouve o grito desse povo. Quando Deus ouve o grito desse povo, Deus chama Moisés para ser este libertador do povo. Moisés não conseguindo, Moisés lidando com limitações humanas para viver a vontade de Deus, diz ao Senhor basicamente: Senhor, eu vou, mas eu não consigo, eu tenho essa limitação, eu não consigo falar. Então é quando Deus fala: chama teu irmão, Arão, e ele vai falar por você. Então olha que beleza, a descendência, né? Olha que interessante, o chamado para libertar o povo de Deus foi Moisés, mas ele não conseguia sozinho, e aí ele tem alguém que vai à frente dele e fala por ele, que é Arão. O chamado para libertar o povo de Deus é Jesus, e ele tem alguém que vai antes e fala por ele, que é João Batista. Então nós temos aqui esse contexto do povo de Deus que sofria no deserto, né? Um sofrimento que já, vamos admitir que não era tão necessário, porque eles já eram livres, mas esse povo de Deus que teve a sua fé ali sendo fermentada no deserto, porque eles saíram do lugar da escravidão, eles desejavam chegar à terra prometida, eles desejavam chegar naquilo que era a promessa do Senhor. Isso que esse povo viveu ali foi o que alimentou a fé por muito tempo. Foi dali que começou a surgir depois, nas descendências, outros profetas, e Deus começou a proclamar a vinda de um Messias, que viria não só para libertar, mas para dar uma nova Jerusalém, para a terra prometida verdadeira. Então, Isabel foi educada, né? Ela que era descendente disso tudo, da raiz disso tudo, ela foi educada sobre este Deus que tinha uma grande promessa para a vida do seu povo. Então a fidelidade dela começa ali.
Porque a esperança, né, aonde colocada, né, São João da Cruz vai ensinar que a virtude da esperança, ela é enxertada na nossa memória. E todas as vezes que eu faço memória daquilo que Deus prometeu, todas as vezes que eu faço memória daquilo que Deus fez, daquilo que é a ação de Deus, eu vou me renovando de esperança. E essa esperança ela também pode ir gerando fidelidade. Então a gente olha aqui para Isabel, essa mulher do Deus prometeu. Essa mulher que tem memória de tudo aquilo que é as promessas de Deus para o seu povo. Então, ela consegue firmemente sustentar o tenho idade avançada, sou estéril, mas não me vejo apenas como uma castigada de Deus por ser estéril. Eu sei que Deus tem uma promessa maior que é a vinda do Messias. Então esse é o coração que a gente quer deixar em destaque aqui de Isabel. E aí por outro lado a gente olha um pouquinho para Zacarias. São Zacarias, já o seu nome significa Deus lembrou. Ele era sacerdote do templo, como nós vimos aqui na Escritura, e foi ali no templo que o anjo do Senhor o visitou. Foi naquele lugar, né? E aí, Zacarias ele era conhecido por sua piedade e retidão diante de Deus. Na maioria das vezes que a gente for ler na Sagrada Escritura, a gente vai ver pelo que as pessoas são conhecidas, principalmente os homens, que vão exercendo este lugar do sacerdócio, né? Olha que interessante, Isabel ela vinha de uma linha descendente do sumo sacerdote. Zacarias, ele era sacerdote do templo, ou seja, ele também era de uma linha de sacerdotes, né? Porque para você ser sacerdote do templo, você não precisava fazer um vocacional, né, arquidiocese, para ir lá e se tornar sacerdote. Você tinha que ser dessa descendência, né? E o chamado ele era continuado desta maneira. Por isso também a importância de ter filhos. E aí, Zacarias está neste lugar também de importância. Se eles tivessem um filho, voltemos à importância da gestação. Se eles tivessem um filho, esse filho ia dar continuidade à descendência, não só fisiológica, mas também espiritual. Porque esse filho também deveria ser sacerdote no templo, já que estamos falando de 2 descendentes de sacerdotes, para sustentar a fé, para fazer essas ofertas a Deus no altar. Então a gente olha para esse homem que é Zacarias, né? Esse homem do Deus lembrou, que ele é conhecido pela sua piedade, pela sua retidão diante de Deus. E aí, é muito curioso, a gente vai olhar para isso mais para frente, mas João Batista vem depois, e ele não assume um sacerdócio no templo, ele assume um sacerdócio bem diferente. Mas antes dele vir, a gente precisa continuar olhando, não é só um parênteses, mas a gente precisa voltar e continuar olhando para os seus pais. Se a gente pegar ali o Alcorão ele traz um relato muito bonito sobre Zacarias. E aí tem um trecho do Alcorão que ele destaca uma oração que Zacarias faz, que diz o seguinte: eis o relato da misericórdia de teu Senhor para com o seu servo Zacarias, ao invocar intimamente seu Senhor, dizendo: ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. É muito bonito ler esse trecho dessa oração de Zacarias no Alcorão, porque mostra 2 coisas. A primeira, ele reconhecendo quem ele é. A segunda, ele reconhecendo quem é o Senhor. Ele reconhece quem ele é nessas condições humanas. Meus cabelos já estão embranquecidos, meus ossos já estão debilitados. Mas ele diz aqui: eu nunca fui desventurado nas minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Zacarias reconhece esse Senhor neste lugar possessivo mesmo. Assim como vai dizer, né, lá no Cântico dos Cânticos: eu sou teu e tu és meu. Eu sou do meu amado e ele é meu.
É um lugar de muita intimidade. E aí a gente pode começar a lembrar da importância desse lugar de intimidade. A gente parou o trecho da nossa leitura aqui em Lucas exatamente quando Zacarias vai fazer a oferta no templo, porque era a vez da linhagem dele fazer ali aquela oferta diante dos sacerdotes. Era a semana dele. E é no templo que o anjo do Senhor vai aparecer para Zacarias. Assim como também é no momento de oração que o anjo do Senhor vai aparecer para a Virgem Maria. Deus se manifesta neste lugar da intimidade. Deus se manifesta neste lugar do ó Senhor meu. Imagina ali Zacarias completamente debilitado, completamente, já velho, digamos assim. Quantas pessoas às vezes a gente escuta na igreja que já são mais velhas, que elas vão dizer: ah, mas já passou meu tempo. Eu lembro que eu ouvia muito isso quando eu era um pouco mais novo. Eu ouvia muito isso de algumas senhoras na paróquia que eu frequentava, e elas queriam muito que eu fizesse mais as coisas, assim, atividades que elas falavam: não, porque já passou a nossa fase, agora tem que ser vocês fazendo, porque a gente já foi. Mas olha para Zacarias. Zacarias ele não tinha filho. Qual que era a alegria do coração dele? Qual que era a inteireza do coração dele? Zacarias e Isabel, eles tinham isso. Eles tinham o Senhor. Era o que eles tinham. Uma fé para viver, um templo para adorar. Independente das debilidades físicas, das limitações, independente dos julgamentos, dos auto-julgamentos e dos da sociedade. Nós estamos dizendo aqui que eles não sentiam nenhum tipo de aflição de não conseguir ter filho. Talvez em algum momento eles até rezassem, pedissem essa graça a Deus, acreditassem, porque na linhagem deles eles tinham exemplos como, por exemplo, Abraão e Sara. A diferença é que Abraão e Sara, eles viveram muitos anos depois de ouvirem de Deus a promessa de que eles teriam um filho. Então foram muitos anos tendo ouvido esta promessa e esperando por esse filho. Mas esse não é o mesmo caso de Zacarias e Isabel. Eles não ouviram promessa nenhuma de Deus. Mas eles passaram muitos anos fiéis ao Senhor. Entende? Muitos anos fiéis ao Senhor. Não é essa a promessa de um filho, mas ao Senhor. E a gente olha para este casal, agora a gente olhou para um, olhou para o outro, a gente pode olhar para os dois. Isabel e Zacarias, eles não eram totalmente estranhos, né? Como a gente já constatou, não eram sacerdotes do templo, eles tinham linhagens importantes. Eles não eram ricos também, não eram reis, não eram de altíssima classe, mas eles tinham uma vida ali comunitária ativa, eles não eram desconhecidos, eles eram conhecidos. Tanto que, por exemplo, quando o anjo do Senhor aparece, isso a gente leu aqui no versículo 10 do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, quando o anjo do Senhor vai aparecer, Zacarias ele vai fazer a oferta no templo, vai dizer que o povo estava do lado de fora. O povo estava do lado de fora do templo e ele lá dentro fazendo a oferta, né? Porque só o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Então, isso é o contexto que assim, eles não eram estranhos, né? Eles tinham um lugar de predileção ali na comunidade, no povo de Deus, né? E aí eles dois também juntos viviam com fidelidade o cumprimento das leis. Porque judeu de verdade vivia ali as 613 leis da Torá. Entende? Tipo, eles viviam tudo ali, do Pentateuco, tudo. Tinha que viver, tinha os horários da oração, tinha o sábado para ser guardado, todas as leis. E eles viviam com fidelidade, porque é na fé que eles foram gerados, é a fé que eles iriam viver. Tendo filho, não tendo filho, sendo jovem, sendo velho, eles iam viver. Por amor a Deus. Né? Como eu disse, essa questão da hereditariedade ela é muito importante, porque o pai tem que passar para o filho, né? Principalmente entre os judeus, assim, o homem ele tinha a obrigação de passar para o seu filho, o homem, para o menino, até os 13 anos de idade dele, ele tinha que formar este menino
na fé e no trabalho. Então todo menino, ele crescia, na sua infância ele aprendia do seu pai a fé e aprendia do seu pai a trabalhar. Então, por exemplo, Jesus aprendeu de São José a fé e aprendeu de São José a carpintaria. Porque era essa a cultura dos judeus. E aí aos 13 anos ele já se tornava um adulto, digamos assim, que é o que nós vamos conhecer dos judeus, o bar mitzvah, né? Então eles já se tornavam adultos, porque eles já tinham aprendido aquilo que era mais primordial. Essa era a herança que tinha para deixar para os filhos. A fé era a herança que João Batista e Isabel tinham para deixar para o filho, se eles tivessem um filho. Eles não tinham outra herança. Era isso que eles tinham para deixar. Entende? Esse era o desejo. Imagina, este é o ardor, este é o meu desejo. Preciso deixar aquilo que deixaram para mim. Precisa continuar em algum lugar. E aí a gente vai olhar um pouquinho para duas reações, né, que aconteceram diante do anúncio do anjo. Isabel louvou ao Senhor. Zacarias pediu um sinal. São duas ações completamente diferentes, né? Um pede o sinal e o outro se coloca no ato de louvor. A gente já lembrou o quanto eles tinham esse coração firme ali em Deus. Para Zacarias, é interessante a gente pedir um sinal que não é um lugar talvez de descrença, necessariamente, mas talvez um desejo demais, porque a partir daí muitas coisas vão acontecer, porque isso tudo vai envolver a maneira como eles reagem, a maneira como Zacarias reage, a maneira como Isabel reage, vai envolver já o testemunho público. Porque todo mundo vai começar ali a perceber, Zacarias não está falando, por que ele não está falando? Isabel engravidou, como assim engravidou? Então todo o mistério vai se manifestando para o povo de Deus através disso. Então a gente enxerga coisas que a providência de Deus permitiu. Ok? Mas isso a gente vai tocar um pouco melhor no nosso próximo encontro. Aqui só deixando alguns pensamentos para a gente poder ir refletindo. E aí a gente olhou para este casal que antes de uma promessa particular, né, já vivia de encontro com aquilo que Deus tinha. Isso é uma coisa que você e eu podemos aprender. Antes de eu viver uma espera de algo que eu desejo, eu preciso viver uma espera daquilo que o próprio Deus tem. Faz sentido? Vou tentar explicar um pouco melhor, né? Antes da promessa particular, eu preciso escutar a promessa de Deus. Lembra que eu disse lá no começo que João, né, segundo, deixa eu até pegar aqui de volta a minha anotação, né, quem que era o santo? Aqui, São Clemente de Alexandria diz, né, que João era essa voz que exorta a procurar a herança do céu. João Batista já chega à Terra conhecendo essa herança do céu. Essa herança do céu, ela não é inaugurada só ali. Muitos já ouviam dessa herança do céu. Muitos já ouviam desse Messias, dessa promessa do Senhor. Vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Qual é a primeira verdade, a primeira esperança que é proclamada para mim e para a sua vida, enquanto filhos de Deus, enquanto batizados? Uma grande esperança que é proclamada para nós através da fé é o céu. Essa vida junto de Deus. Essa eternidade com o Senhor. E às vezes a gente vai passando o nosso tempo nessa terra muito desejosos e muito esperançosos daquilo que é um sonho e um querer nosso. E pouca esperança, pouco desejo daquilo que Deus já prometeu e já tem para nós. É quase como se fosse automático e eu não precisasse fazer nada para ter aquilo que Deus tem para mim. Agora imagina uma mãe. Minha mãe fazia isso algumas vezes, falava, a gente vai fazer tal coisa, se você se comportar, eu te dou tal coisa.
E aí, quantas vezes eu não me comportava e depois eu ia cobrar a minha mãe, mas você falou que ia dar, mas tinha condição. Olha, para eu dar, você precisava se comportar. Às vezes, na nossa passagem por essa terra, e eu me incluo nisso, tá? A gente vai vivendo a nossa vida e, além da gente desejar demais, cobrar a Deus por aquilo que nós queremos, a gente coloca pouca esperança e pouco desejo naquilo que Ele já falou que nós vamos ganhar. Porque é como se fosse meio automático. Só que não é automático. Existem alguns requisitos, não para ser aprovado, mas para ser merecedor daquilo que Deus promete. Então, falando no aspecto de céu, o que Zacarias e Isabel viviam? Deus pediu para que eles fossem fiéis. Como que Ele pediu para que eles fossem fiéis lá em Moisés? Através do cumprimento dos mandamentos. Deus queria isso do seu povo. A fidelidade. O que é a fidelidade? O que é o cumprimento dos mandamentos? É se manter em união com o Senhor. Então era isso que Deus desejava até que o Messias viesse. De todas as gerações, de todos os povos. O que Deus deseja até que Jesus volte? O que Deus deseja até que nós façamos a nossa Páscoa e alcançamos o céu? Deus deseja isso, Deus deseja essa fidelidade. Só que isso requer que eu deseje também aquilo que Deus prometeu. Percebe? Zacarias e Isabel faziam parte de um povo que desejava muito o Messias que Deus prometeu. E na mesma dimensão que eles desejavam esse Messias, eles se esforçavam em viver aquilo que era a lei de Deus. Será que você e eu estamos vivendo a lei de Deus na mesma dimensão que nós desejamos o céu? Então, quando a gente fala de uma relação com a promessa de Deus, eu te convido a olhar primeiro para este lugar. A primeira promessa de Deus que eu preciso dar atenção antes daquilo que eu desejo que Deus realize na minha vida. E aí é claro que isso vai alimentar um outro lugar, né? Que é o lugar do impossível. Né? Nós precisamos viver primeiro essa promessa enquanto povo de Deus, enquanto igreja, né? Que Deus promete a vida eterna. Essa promessa e essa garantia também de que Jesus Cristo nos salva, né? De que Ele já nos salvou. Essa de que Jesus irá voltar, são coisas que nós precisamos sempre reavivar no nosso coração, e às vezes a gente vive isso de uma maneira muito fraca, a gente acredita nisso de uma maneira muito fraca, a gente espera a vinda do Senhor, ou espera o céu de uma maneira muito fraca. E a gente é convidado a permanecer em Deus primeiro naquilo que Ele tem para nós, enquanto povo, enquanto igreja. A gente falou do nome de Isabel e a gente falou do nome de Zacarias, e se a gente junta esse casal, eles se tornam um só em Deus, e aí o significado seria basicamente, Deus lembrou da promessa. Enquanto de Isabel Deus prometeu, e Zacarias Deus se lembrou. Juntos, eles manifestam ao mundo, assim como todo esposo, esposa, né, todo casal manifesta alguma coisa eterna para o mundo, eles manifestaram ali para o mundo que Deus lembrou da promessa. E de fato, a promessa maior de Deus era a vinda do Messias, e através dos dois, Deus lembrou da promessa de vir o Messias. Porque através dos dois vai vir o precursor, que vai anunciar de fato ao mundo que o Messias está ali no meio deles. Deus se lembra da promessa. Então, Zacarias e Isabel participaram também da obra de redenção pela paternidade de São João Batista. Eles participaram disso. E essa participação, ela não começou, como eu disse, né, quando o anjo veio e anunciou que teria João Batista. Ela começou quando eles decidiram viver a fé. Eu participo das coisas de Deus antes dele revelar minha vocação. Essa participação ela começa quando eu me decido por viver a fé. A fé que eu nasci, a fé que eu fui batizado. Ali eu começo a participar da vida em Deus. Ali eu começo a participar também
esse eterno caminho, dessa eterna obra de redenção de Jesus, que a redenção ela acontece todos os dias. Eu participo na minha adesão à fé. Os frutos, o manifestar da minha vocação, ele vai vindo como uma consequência, porque pensa, se Zacarias não fosse para o templo, o anjo não apareceria. Se Isabel não fosse essa mulher firme que acreditava nas promessas de Deus, que acreditava no Senhor, não tinha como ser através dela esse impossível. A gente precisa entender que Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração, né? Eu tenho um terço de São Pio, né? Padre Pio de Pietrelcina. E aí, no intermeio assim, do terço, de um lado tem o rosto dele e do outro tem uma frase dele escrito, né? Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Geralmente eu leio aquela frase naquele terço para ir lembrando. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Né? Assim como os salmistas vão dizer, Senhor, inclinai o vosso ouvido para ouvir o meu clamor. O Senhor está sempre aqui, ó, sempre muito atento para ouvir a nossa oração, muito atento. Né? Mas isso requer de nós essa disposição. Só tem a disposição de ouvir a oração quem tem antes a disposição de aderir à fé. Se eu não decido, né, e aí até pegar aquele evangelho, né, que inclusive é o evangelho de hoje, do dia dessa gravação, mas se eu não decido amar ao Senhor, né, com a força, com o entendimento, com o meu coração, com a minha alma, eu não estou aderindo à fé, e aí eu não vou lá rezar, não vou no templo, não vou viver as coisas, não vou viver as leis, não vou lembrar dos mandamentos, não vou. Quantos anos se passa a gente vai esquecendo quais são os 10 mandamentos? Misericórdia. Por quê? Não está em contato com o essencial, não está em contato com a verdade transmitida, não está em contato com aquilo que é promessa do Senhor e aquilo que é requisito mínimo, às vezes, de Deus para viver aquilo que Ele tem para nós. Requer, então, essa disposição. Requer estar ali na presença de Deus. Zacarias e Isabel eram essas pessoas que viviam ali, ó, se colocando na presença de Deus. Eles tocam o impossível. E este impossível vai revelar que as dádivas de Deus elas não estão condicionadas à nossa condição humana. Graças a Deus. A dádiva de Deus não está condicionada à minha e à sua condição humana. O que Deus tem para fazer não está condicionado à minha e à sua limitação. Porque imagine se Isabel ficasse, o que não? Sou muito velha, sou muito idosa para gerar este filho para o Senhor. Mas é o impossível de Deus. Nós somos convidados a tocar o impossível do Senhor através da nossa fé. A tocar o impossível do Senhor, colocando à disposição e esperando o anjo aparecer a cada oração. Eu preciso tocar esse impossível. E esse impossível ele não depende da minha limitação, da sua limitação humana. Não depende. Porque o impossível ele é de Deus. O que Zacarias e Isabel fizeram com a limitação deles foi continuar amando o Senhor. Foi continuar ofertando ao Senhor aquilo que eles tinham para ofertar. Ali também, né, vai se dizer nos estudos do Alcorão que São Zacarias ele gostava muito de conhecer, ele adquiria muito conhecimento, muito, ele estudava muito, ele se aprofundava muito em Deus, na fé, na história do seu povo. Para quê? Para si? Não, para o outro. O que Zacarias gostava muito também era de instruir, era de ensinar, era de transmitir os seus conhecimentos para os outros. Tudo ele vivia por amor a Deus. Tudo o que ele fazia era uma oferta ao Senhor. Ele não dependia do templo para fazer oferta ao Senhor. A vida de Zacarias era uma oferta a Deus, porque era o que ele tinha para fazer. Estava na essência dele amar ao Senhor, estava na essência dele fazer tudo para agradar a Deus. Era o desejo dele. Era o desejo de Isabel agradar a Deus. Eles só queriam muito ter um filho, porque através desses filhos, talvez eles pudessem agradar ainda mais o coração de Deus, percebe? Não é um desejo para mim, é um desejo para o Senhor. É muito além. Quantas vezes a gente deseja viver a nossa vocação, deseja viver as coisas da igreja, deseja viver as coisas de Deus para mim. Né? Quantas vezes
a nossa oração ela poderia mudar e ser: Senhor, como é que eu faço para te agradar hoje? Como que mais eu posso te agradar hoje? Com que mais eu posso te louvar no dia de hoje? Santo Inácio de Loyola, também São José Maria Escrivá, eles trazem muito esse ensinamento de que a gente se coloque diante de Deus e diga como diz o salmista, né? Eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. Isso não é só na hora de servir numa missão, na pastoral, não. Ah, é hora de eu estudar, vou sentar, eis que vem o Senhor e com prazer faça a vossa vontade. Santo Inácio de Loyola compôs uma oração onde ele dizia, né? Que as minhas obras comecem e terminem para a glória de Deus. Esse era o desejo daquele povo que foi instruído ali, no seio do Pai, que foi instruído ali na esperança da vinda do Messias. O desejo era agradar o coração de Deus. Aí percebe comigo essa linha de efeitos acontecendo. Um imenso desejo de agradar o coração de Deus, que vai decair, que vai continuar numa imensa disposição em estar na presença de Deus. Quando eu me disponho a estar na presença de Deus, eu toco a manifestação do impossível do Senhor. Porque eu já saí das minhas limitações. Logo, a manifestação do impossível do Senhor não depende da minha limitação. Depende da minha disposição. Depende da minha adesão. Quantas vezes a gente apresenta para o Senhor a nossa idade avançada? A gente apresenta para Deus a nossa esterilidade para dizer não àquilo que Ele deseja de nós. Sendo que para o impossível de Deus, as limitações humanas não são nada. Não apresente mais ao Senhor qualquer coisa que seja a sua idade avançada, que seja a sua esterilidade. Não apresente. Apresente ao Senhor apenas o teu coração, desejoso em amá-lo e fazer a vontade dEle. Se coloque em adesão e disposição do Senhor. Entre no templo do teu coração para o Senhor. E aí a gente começa a tocar o impossível. A primeira resposta de Zacarias foi quando ele olhou para a limitação dele. Quando ele pede um sinal, é olhando para a limitação dele. Quando Moisés diz ao Senhor que não consegue anunciar para o rei, que não consegue anunciar para o povo do Egito que a libertação chegou, é olhando para a limitação dele. Mas percebe, vou trazer o exemplo de Moisés aqui. Ele não fala, Senhor, eu não vou. Ele fala, mas eu não consigo falar. Então Deus dá uma alternativa para funcionar. Eu ainda estou aqui. Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo. Mas eu estou aqui. Sabe? Eu estou sendo tomado pela tua graça. Mas eu não consigo. Não significa porque eu não consigo, eu não vou. Significa eu até quero ir, mas como? E a providência de Deus faz o restante. O impossível de Deus acontece, apesar de mim e da sua limitação. E as promessas elas só se realizam para um coração que tem intimidade. Então a gente precisa criar essa intimidade. Zacarias e Isabel certamente tinham imensa intimidade com o Senhor. Que o Senhor não ia confiar dádivas, Ele não confia dádiva a quem não é íntimo. São presentes muito preciosos. Né? Eu duvido que você presenteie qualquer pessoa. Às vezes a gente não vai nem no aniversário de alguém, né? Ali no grupo de amigos ou no grupo da igreja, fulano vai fazer aniversário. Eu não vou porque a gente não tem todo esse contato.
O que eu vou fazer lá? Nem sou amigo de daquela pessoa tanto assim quanto fulano. Não vou não, a gente só se fala, só convive ali, não tem intimidade. Se a gente, pela falta de intimidade, às vezes não aceita um convite, às vezes não... Imagine Deus presentear quem não tem intimidade com Ele. Não, primeiro Ele nos chama. Quando Ele nos chama, diante do nosso aceite, diante da nossa criação de intimidade, aí Ele nos presenteia. Porque aí vem aquele lugar do já não vos chamo servo, vos chamo amigos. Então requer a intimidade. E aí aqui a gente é convidado a olhar, antes da gente finalizar, um pouco mais para umas características desse casal íntimo de Deus, para ver se ajuda a gente a imitar eles um pouquinho mais, que são as virtudes. Eles eram inteiramente de Deus e isso requer muito trabalho, muito esforço. Certamente, eles eram pessoas virtuosas, porque inclusive no processo de canonização a igreja analisa as virtudes, né, de uma pessoa. É necessário ter virtudes para ser santo. Faz parte do caminho. E eles eram ali um casal virtuoso. E eu quero destacar aqui duas virtudes que Santa Isabel e São Zacarias tinham, que contribuiu para que eles tocassem essa maravilha que foi o nascimento de João Batista. Primeiramente, a virtude da justiça. Para a gente falar um pouquinho da virtude da justiça, aproveita que você já está com a sua Bíblia aberta em Lucas e vamos um pouco mais para frente, ali na primeira carta de João. Cadê? Aqui é tudo quase que ao vivo, viu? Não estava separado. Primeira carta de São João, lá no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 29. A gente vai ler do versículo 29 em diante até o versículo 7 do capítulo 3, ok? Vamos lá. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha que belíssimo, né, o que o evangelista João traz nessa carta. Na justiça nós nos tornamos filhos de Deus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou ficando semelhante a Ele. Porque em Deus não existe pecado. Então, se eu me aproximo do Senhor, eu preciso e eu vou fazendo este esforço para viver longe do pecado. Deus é inteiramente justo. E Ele nos faz justo, Ele nos justifica. Né? Existe uma outra passagem aqui nas cartas que vai dizer que Ele nos justifica. A redenção de Cristo nos justifica. Então, Isabel e Zacarias, por essa ação da proximidade com Deus, de tentar viver longe do pecado, de amar o Senhor, de viver essa condição de filhos de Deus, eles viviam como pessoas justas.
Porque Deus é o próprio justo. Então eles iam reforçando aquilo que era a imagem e semelhança de Deus nele. Então eles viviam essa virtude da justiça. O catecismo da igreja vai dizer que a virtude da justiça, ela consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. O que é devido a Deus? O lugar de Senhor, o lugar de Pai, o lugar de Criador. Diferente do que os antepassados fizeram lá no Egito, né? De surtar e criar ídolos. É devido a Deus a minha esperança, é devido a Deus a minha adoração, meu amor, toda a honra, toda a glória. E o que é devido ao outro? Eu amar. Os 10 mandamentos trazem isso perfeitamente ali. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, a virtude da justiça é uma vontade constante, ou seja, repete essa vontade, repete, realimenta, nutre essa vontade. A virtude da justiça é uma vontade de dar a Deus aquilo que é dele e ao outro aquilo que é do outro. Essa é a virtude da justiça. Eu não tiro de Deus e trago para mim. Eu não me torno Deus da minha vida. É justo que Deus seja quem Ele é na minha vida. Mas eu também não coloco o outro no lugar de Deus, não coloco o outro menor do que a mim, maior do que eu não dou para o outro qualquer coisa. Virtude da justiça. As coisas estão no seu lugar. Eu estou no meu, Deus está no dele, o outro está no dele também. A virtude da justiça acontecendo aqui. E isso é uma vontade constante. É uma maneira de se assemelhar mais ao Senhor. Porque o Senhor é justo. Como nós rezamos nos Salmos também, né? Ele que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. É justiça, não é equidade. É justiça, Deus é justo. E aí a segunda virtude que nós olhamos nesse casal é a virtude da religião. Deus é o objetivo da virtude da religião. A virtude da religião consiste em prestar culto a Deus em todas as coisas possíveis. Em tudo, fazer este esforço de prestar culto a Deus. E aí, para ajudar a viver essa virtude da religião, existem 4 atos interiores. 4 atos interiores que nós, vamos fazer aqui um propósito, hein? Nós estamos vivendo este mês de preparação para a Natividade de São João Batista, ok? Então vamos tentar viver esses 4 atos interiores durante esse mês. Quais são? O primeiro é o ato da adoração. Contemplar ao Senhor, ter a Ele acima de todas as coisas. Você já tentou parar e ficar diante do Senhor? Hoje nós temos esse privilégio do sacrário, né? Antes eles não tinham. Parar e ficar ali diante do Senhor, contemplando. Contemplar os mistérios da vida de Cristo, contemplar a Santíssima Trindade. Um parênteses, né? Santa Faustina, em uma de suas crises, ela tinha um desejo imenso de conhecer a Santíssima Trindade, para entender e ver. Ela queria ver. Jesus já aparecia para ela, ela falava, eu gostaria de conhecer e de ver a Santíssima Trindade. E numa das aparições Jesus fala, olha, não é possível. Olhos humanos não aguentam ver a Santíssima Trindade. Mas se você quiser conhecer mais, contempla, medita. Inclusive essa coisa da meditação era um ato espiritual muito forte ali dos judeus. Eu preciso meditar a palavra de Deus, meditar o que o Senhor falou. Dos monges também é nosso, assim, meditar. Então adore ao Senhor nesta contemplação de quem Ele é. Adore ao Senhor mais diante do sacrário. Esse é o primeiro ato interior da virtude da religião. O segundo é o ato de gratidão. Como é difícil, né? Como aquele povo que saiu do Egito murmurava, misericórdia. Nós somos convidados a exercitar a todo instante uma gratidão ao Senhor. Sair de casa começou a garoar. Principalmente nas coisas mais difíceis, assim. Ato de gratidão ao Senhor. É difícil porque a gente precisa quebrar muitas camadas nossas.
viver muita renúncia de si mesmo para chegar na gratidão, muitas vezes. Porque o primeiro reflexo é reclamar, murmurar. Às vezes maldizer e às vezes condenar. Ato de gratidão faz parte da virtude da religião. O terceiro, ato de penitência. Porque aqui a gente está falando que em tudo prestar culto a Deus, né? E isso aqui, a adoração, a gratidão até é um pouco mais fácil a gente costuma viver do que a penitência. Então, o ato de penitência, o que requer o ato de penitência? Primeiro, reparar os pecados. Estamos aqui em mês de junho e a gente celebra muito o Sagrado Coração de Jesus. E quando a gente precisa rezar para desagravar o coração do Senhor, quais penitências você pode fazer por isso? O ato de penitência é muito próprio aqui da virtude da religião, onde a gente repara os pecados, os nossos, né? Mas nós temos também um sacerdócio. Lembra que pelo nosso batismo nós somos todos sacerdotes, profetas e reis? No sacerdócio, né, é comum do sacerdócio fazer oferta ao Senhor e ofertas de reparação. Com os atos de penitência, que ofertas de reparação você faz ao Senhor? Pelos seus pecados? Pelos pecados da humanidade, talvez? Começa sempre pelo próprio, né? E também faz parte do ato de penitência o corrigir-se, o ordenar-se, exercitar essa renúncia, às vezes, da própria vontade, fazer esse exame de consciência, entender quando as coisas estão bagunçadas, e aí é ato de penitência também, né? A gente muitas vezes pensa na penitência, por exemplo, o jejum da sexta-feira, mas não, também é ato de penitência, por exemplo, eu perceber, sei lá, vamos supor, que eu não escuto o outro. Vamos supor que eu não tenho nenhuma paciência, nenhuma caridade de escutar o outro. Eita, Deus me deu a graça de perceber isso no exame de consciência. Isso pode virar um ato de penitência, porque eu vou me exercitar, eu vou me forçar para me ordenar nesse sentido. Porque se eu falo demais, não deixo o outro falar, tudo aquilo que é excesso é desordem, né? A melhor maneira de entender qual que é a desordem. Tá excessivo, tá demais, é desordem. Até às vezes a oração pode ser desordem, porque a gente precisa também trabalhar, e às vezes a gente foge do trabalho e vai para a oração. Falando em oração, esse é o quarto ato interior da virtude da religião. Dirigir-se ao Senhor, adentrar no templo, se colocar na presença dele. Percebe que aquilo que eu mais falei, que de Zacarias e Isabel até agora, falei muito de oração, de estar na presença de Deus, mas esse é o quarto ato interior. Às vezes ele vai ver só depois, e com qualidade só depois de adorar, de ser grato, de viver penitência. Então ficam aqui 4 atos interiores para a gente viver essa virtude da religião. E o máximo que a gente conseguir pensar na virtude também da justiça. E tem uma terceira virtude que eu havia me esquecido, e a gente finaliza com ela, porque é ela que dá sentido a este tema. Abra aí a sua palavra na segunda carta a Timóteo. Porque nessa palavra a gente finaliza com essa virtude. Cadê? Vamos lá. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro até as cadeias como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporta, por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A terceira virtude que a gente encontra em São Zacarias e Santa Isabel
É a virtude da fidelidade. Buscar a fidelidade é um movimento de ascese. É um movimento também de transcendência. Porque, como nós lemos aqui, se nós somos infiéis, Deus permanece sendo fiel, porque Ele não pode dar contra-testemunho de si mesmo. Deus não consegue ser injusto. Deus não consegue ser infiel, porque não é dele, Ele não consegue ser o que Ele não é. Agora, eu consigo ser infiel. Você consegue. Nós conseguimos ser infiéis. Deus nos ama com amor verdadeiro e eterno. Logo, Ele não consegue ser infiel. Quem ama verdadeiramente não trai. Só que só quem ama verdadeiramente é Deus. Se eu sou infiel, há algo de errado com o meu amor. Quando eu tento exercitar essa virtude da fidelidade, eu busco ser fiel, aí acontece a ascese, aí acontece a transcendência. Porque é nessa busca dessa virtude, na busca de tentar ser fiel, eu tento me esforçar em ir ao contrário daquilo que eu sei que eu sou. Eu sei que eu não sou fiel como Deus é fiel. Então eu faço esse esforço de permanecer fiel. Ou seja, eu faço o esforço de me assemelhar a Deus. De amar a Deus na dimensão que Ele me ama. Porque se eu amo a Deus com oferta de vida, assim como Ele me amou com oferta de vida, eu sou fiel assim como Ele é fiel. Nós não somos fiéis. Quando eu faço esse esforço, eu vou me assemelhando àquele único que é. E aí, às vezes a gente materializa o pior. A gente justifica demais as coisas. Ou a gente tenta buscar justificativa. E a gente volta na fidelidade de Isabel e Zacarias. Eles não foram fiéis a Deus só porque Deus prometeu que eles iam ter o filho e eles precisavam ser fiéis para ter este filho. Eles nem tinham essa promessa e eles foram fiéis. Eles não precisaram de uma justificativa para ser fiel que não fosse a vontade de Deus e o amor a Deus e o desejo de amar a Deus cada vez mais. Foi nesse contexto, foi nessa dimensão profunda, né? Que pensa comigo, é profundo olhar para tudo isso. Foi nessa dimensão profunda de fidelidade, de intimidade com o Senhor, que foi gerado o nosso baluarte. Foi nesse lugar que foi gerado São João Batista, e a partir dele todos os carismas que envolvem a espiritualidade de João Batista. Foi neste lugar aqui que começou. E para celebrar bem essa solenidade, essa única solenidade fora da Virgem Maria, que a igreja olha para o nascimento, é interessante a gente olhar para o que precedeu esse nascimento. Que o Senhor nos faça fiéis. Que o Senhor nos permita tocar o impossível além das nossas limitações. Que o Senhor nos livre de um olhar interessado. Que o Senhor nos dê a graça de primeiro olhar para Ele, construir uma vida com Ele, e a partir disso colher os frutos que Ele quiser dar. Ele nos faça cada vez mais parecidos com Ele. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis como foi São Zacarias e Santa Isabel. E também nisso, né, a gente entende um pouco da radicalidade que viveu São João Batista. Nunca que criado nesse berço, ele nunca que ia titubear e falar, acho que eu não consigo viver minha vocação não consigo morar no deserto. Conseguiu, porque estava nutrido neste lugar. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos nutridos também neste lugar. Bom, a gente fica por aqui. Graças a Deus está gravado, então você pode voltar, rever,
né? Você também pode partilhar conosco nos nossos meios sociais, deixa seu comentário aqui no vídeo, ou então chama a gente no Instagram, ajuda a nossa comunidade, tem muitas informações aqui na descrição desse vídeo para você conhecer mais o nosso carisma, né? Esse foi o nosso primeiro encontro a respeito da fidelidade, só que tem mais 2 encontros pela frente, então eu te encontro nas próximas semanas, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau. São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias possam rogar por nós. Amém.